Bom, gente, estamos aqui de volta. Hoje vai ser uma aula que todo mundo pode fazer, tá? Se você é básico, intermediário ou avançado, se está desenhando mangá, realismo ou mesmo cartoon, essa aula vai ser, vamos dizer, comum para todo mundo. Depois o que vai acontecer é o seguinte: se você quiser fazer cartoon, você não vai ter que avançar tanto, vamos dizer assim, no desenho depois de cada uma das formas, tá? E se você quiser avançar, né, fazer uma coisa mais voltada para anatomia, mais realismo, você vai ter que estudar anatomia e vários outros, e muito mais detalhe do que quem vai fazer, por exemplo, um cartoon. Um cartoon bem menos detalhe do que às vezes quem vai fazer uma coisa voltada para o mangá. E ainda assim tem exceções dentro de cada uma dessas regras assim. Mas em geral é isso que vai acontecer. Eu coloquei esse desenho aqui porque essa vai ser a ideia que eu vou estar seguindo. É essa referência, como eu falo, eu pego essas referências ou no Google Imagens mesmo, nos sites de buscas normais e no Pinterest, tá? Que é um site bom para pegar imagens assim. Então eu peguei lá. Então ele está mostrando aqui o que? Qual que é a ideia para a gente aprender a desenhar. Isso aqui é um desenho mais conceitual, ou seja, agora eu até desenho um pouco através das formas, mas aqui não é nem tanto através das formas, mas é analisando o movimento, tentando entender como estaria aquele esqueletinho ali embaixo. E por que a gente estuda esqueleto? Porque na verdade esse esqueleto vai ser comum para todos os desenhos. Então você vê, ela faz aqui, ele fez aqui um esqueleto para um desenho realista, né? Bem realista. Mas você vê que você usa o mesmo esqueleto para um desenho mais no estilo mangá. E eu vou mostrar que você, olha, um outro aqui talvez não esteja dando para ver, mas tem um esqueleto aqui embaixo também. Até para desenhar esse estilo aqui, que é mais estilo super-herói, ele também desenhou por baixo ali, ó, primeiro aquele esqueletinho ali. Então, e para até anatomia, né, principalmente anatomia, você também tem esqueleto. Então, até para um desenho desse aqui, ó, dá para ver que o cara também desenha usando um esqueleto ali embaixo ali, que é onde ele vai se iniciar esses desenhos aqui. Muitas pessoas depois aprendem a desenhar de forma mais direta, tá? Mas a ideia, e até eu, ó, também faço muitos desses estudos, tá vendo? Então eu estava aqui, ó, fazendo o estudo e eu também começo através de um desenho como se fosse um esqueleto. Esse desenho eu já tinha feito, né? Como se fosse um cara andando um pouquinho mais de frente, né? Esse daqui eu estava começando também, ó. Agora, o que acontece? Isso aqui pode até parecer assim, nossa, mas desenho de palitinho, literalmente vou ter que fazer desenho de palitinho. Sim, começa com desenho de palitinho para depois a gente fazer assim. Aqui ele é um desenho 2D, aqui a gente está transformando ele num desenho mais que a gente chama de 3D. Na verdade, aqui ele é um desenho mais plano, mas aqui ele é um desenho mais tridimensional. Porém, aqui vai ser mesmo assim, aqui é importante você entender alguns princípios de perspectiva. Por exemplo, se você tem aquele ombro dele, é como se fosse uma linha, correto? Então, é como se fosse esse lápis, concorda? Se eu virar o ombro de lado, esse lápis às vezes vai parecer somente um pontinho. Então, muitas vezes aquele ombro pode virar só um pontinho, ou às vezes uma coisinha assim. Por quê? Porque às vezes quando você coloca o lápis assim de lado, ó, parece que ele é curtinho. Aí aquele parece que está maior, tá certo? Então isso é muito importante entender esse princípio, apesar do que continua sendo só traço. Depois é que a gente vai colocar o volume, tá? Mas essa vai ser a segunda parte, né, que vocês vão ter que aprender. A primeira parte é aprender a desenhar o quê? Esse bonequinho aqui, como se fosse um bonequinho de palitinho mesmo. Tem várias maneiras de desenhar isso, né? Eu vou mostrar a mais fácil,
tá? Que eu acho a mais fácil de todas, ok? Que é essa daqui. Né? Então vamos lá, vamos começar explicando aqui. O que ele está mostrando aqui nesse desenho? Ele está mostrando nesse desenho como que faz o passo a passo, né? Por exemplo, do ombro, depois isso daqui representa como se fosse a coluna vertebral. Todo mundo sabe que a gente tem a coluna vertebral atrás, é como se fosse um osso que acompanha as nossas costas. Depois aqui é a parte da cintura e ali dos ombros vão sair os braços, da cintura vão sair as pernas, tá vendo? E depois que a gente vai construir isso daqui. Então é como se a gente estivesse fazendo o esqueletinho dele. Aqui ele optou por representar cada um das regiões nossas que a gente pode ter flexibilidade, ou seja, que a gente dobra assim, que a gente gira, né? Cada um desses ele representou por bolinhas, tá vendo? Então são as regiões como se fossem as regiões onde você pode dobrar. Obviamente você não pode dobrar nada aqui, senão você vai quebrar a perna, né? E por incrível que pareça, aquilo ali é o pé, tá? Então o pé representa sim, não preocupa, fica um pouquinho esquisito, mas é como se ele tivesse apoiado, vamos dizer, numa pontinha mesmo, tá? E isso daqui vai virar o calcanhar, ok? Calcanhar não, digo a canela, né? Finalzinho da canela ali, tá? E aqui são os joelhos, aqui é a parte onde da cintura, cotovelo e ombro, né? E obviamente tem a cabeça em cima, né? Vai ser uma outra bola. Então, novamente, ó, lembra aquele vídeo que eu falei sobre a importância dos círculos? Você vê como desenhar círculo e desenhar elipse é importante, principalmente para desenhar o corpo humano. Isso daqui, o que acontece, gente? Para aprender isso daqui, vou admitir, não é tão fácil, tem que treinar bastante para ficar bom nisso daqui. Então tem que treinar muito. E como que você vai treinar no início? No início você vai fazer um treino muito, muito facinho, tá certo? Na verdade, esse treino vai envolver o quê? Você pegar um desenho e simplesmente, você vai pegar um desenho assim, ó, finge que aqui não vai ter o passo a passo. Você vai pegar um desenho desse daqui e você vai montar dentro dele esse bonequinho. Né? Ou melhor, você vai montar dentro dele como se fosse o esqueleto. Então você vai desenhar o esqueleto desse bonequinho. Tá? Então como é que vai ser? Ó, no ombro você vai começar com 2 bolas. Bolinha assim, ó, para a região do ombro. Depois você já pode fazer o quê? Pode fazer uma bolinha para a região do cotovelo. Bom, a cabeça, ó, é uma bolona. Pode até fazer a formato já da cabeça também todo, não tem problema. Eu prefiro fazer assim já, ó, que vocês já aprenderam isso em outros vídeos, então eu prefiro fazer assim. Bom, aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou unir, ó, o meu ombro. E vou descer com o meu ombro até a metade aqui, ó. Cuidado! Muita gente quer descer isso daqui, ó, essa linha, até aqui em cima. Não, aqui é a cintura. A gente quer exatamente do lado da região toda da cintura. É como se fosse do cantinho de onde ficaria, vamos dizer, se a gente fosse desenhar como se fosse uma calcinha nela, ou se fosse uma cueca, não tanto faz. É um pouquinho em cima. E é exatamente naquela região que a gente quer fazer a bola. Bem ali, ó, tocando naquele cantinho ali, tá certo? E aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vocês vão fazer sempre a perna, um pouquinho, a parte de cima da perna, um pouquinho torta para dentro. Ah, eu quero fazer assim. Tudo bem, pode fazer assim, mas eu recomendo fazer um pouquinho torto para dentro.
Fica mais parecido com o esqueleto de verdade. E aí essa parte aqui fica reta. Aí na canela, vamos fazer linha e desce para cá. Então é isso daqui, já é o exercício de hoje que vocês têm que fazer, ok? Se quiser levar isso a um passo adiante, o que que seria? Ah, e obviamente aqui esqueci, né? Ó, tá aqui a coluna e o pescoço. O passo seguinte seria o quê? Desenhar o esqueletinho inteiro do lado aqui, ó. Então eu vou até fazer um aqui, ó, bem do ladinho. Cabeça, pescoço, ombro e tentar fazer exatamente na mesma pose. Só que só o esqueletinho. Esqueci aqui, ó, de juntar aqui e de fazer a mão também. A mão, pode fazer a mão inteira uma bolinha. Não precisa de fazer uma bolinha no pulso. Se quiser fazer a bolinha no pulso, também pode. E depois a mão, tá? Mas aqui na mão pode fazer só uma bolinha, igual ela fez ali, ó, certo? Então, ó, como é que ficou? Aí essa daqui, essa linha, desceu, cuidado, ela desce, ó, até essa região aqui. Uma coisa muito importante, bom, depois eu vou chamar mais atenção para isso, mas por enquanto vocês vão fazer, ó, essa bola aqui embaixo, a mesma largura daquela, ó. Uma tá logo embaixo da outra. É como se fosse formar ali no meio um retângulo, tá certo? Gente, pode parecer super facinho, eu tô indo devagarinho porque isso aqui depois vai ficar mais complicado, então leva essa parte a sério. Agora, olha, é o que eu falei, eu vou fazer essa parte aqui um pouquinho tortinha. Se preferir fazer reto, tudo bem, mas eu prefiro fazer um pouquinho tortinho. Porque o esqueleto humano, esse osso, que a gente chama de fêmur, ele é um pouquinho tortinho. E vai descer aqui. Agora, ó, e ao pé igual eu falei, igual uma pontinha. Ah, eu quero fazer o pé assim, ó, como se fosse um triângulozinho. Também pode. Eu não quero fazer aquela bola. Tudo bem, tá? Pode ter algumas diferenças, não precisa ser idêntico ao meu. Agora vamos prestar atenção numa outra coisa. O cotovelo, ele tem que vir, ó, ele tem que encostar ali, ó, exatamente na linha onde vai estar a cintura, tá vendo? Ó, ele fez aqui uma linha ali, ó, para marcar onde vai estar a cintura. Não precisa fazer essa linha não, mas eu só estou demonstrando ela aqui. E ó, eu vou fazer minha mão para dentro, só para ficar um pouquinho diferente. A mão dela tá para fora assim. Então, ó, olhei aqui, desenhei aquilo ali, ó, tá vendo? Desenhei só o... Aí o que eu falei é, pode desenhar às vezes a cabeça mais ovalzinho assim, ó, para parecer cabeça mesmo. Não tem problema não. Não quero desenhar tudo bola, professor. Eu quero já fazer tipo cabeça. Mas ó, ficou um desenho estilo mangá. Você vê que tem a cabeça meio grandona, né? Vou mostrar um outro exemplo. Esse já é diferente, né? E aí vocês vão fazer o quê? Esse já está praticamente feito, né? Então, ó, eu só vou chamar a atenção. Então, por isso que ele é bom para estudar, para entender como é que isso funciona. Olha o que que acontece. Lá atrás, você vai desenhar aquela bola por inteiro, né? A gente quer... Aí aqui, ó, ligou o pescoço e ligou o corpo. Agora, nota uma coisa importante, diferente daquele anterior. Ó, aqui novamente, você vê, ó, que ligou exatamente na região, ó, que vai descer. Aqui, ó, tá vendo? Que vai descer ali para o que vai formar como se fosse a cueca, né? Ou a calcinha, tanto faz. Tá? Bom, e dali vai descer a perna. Então, ó, olha como é que esse daqui ele desenha a perna meio tortinha. E essa perna está meio de lado. O que que vai acontecer? Quando a gente olhar para esse bonequinho de lado, muitas vezes esse bonequinho aqui, ele não fica, vamos dizer assim, todo retinho. O braço, tudo bem.
Então, quando você quiser fazer um movimento, aqui a coluna dele ficou retinha, porque ele está olhando de frente. Mas muitas vezes o que vai acontecer com a coluna é que você pode dobrar ela. Então, e ela pode ficar numa forma meio S, ou ela pode ficar às vezes numa forma mais assim também. E aí você vai fazer aqui, ó, por exemplo, a cabeça. Certo? Então, ó, é o que eu estou mostrando ali, ó. Aqui está aquela, ó, vou construir o, o, o bonequinho aqui. É uma maneira um pouquinho diferente, mas é muito semelhante ao que eu mostrei, ó, tá vendo? Certo? É a mesma coisa do que eu acabei de fazer aqui. Só que esse já estava até meio feito para mim. Né? Pode fazer o que? Pode redesenhar ele. Eu vou desenhar aqui um pouquinho menor. Ó. Um ombro. Aí depois tem o outro ombro. Agora vamos ver como é que está aquela coluna. Ó. Ela está em forma meio de S. Pode ser um S ao contrário. Forma S é quando você tem uma curva assim ou assim. Tá vendo? Isso que a gente chama de... Em desenho a gente chama de curva S. Mesmo que não seja a forma de um S. Pode às vezes até parecer mais com Z, mas ainda assim a gente vai chamar de curva S. Pode ser assim, pode ser leve aqui e forte aqui. Sempre que ela fizer uma, vamos dizer, uma barriga para fora e uma outra barriga para dentro, né, ou para dentro para fora, não sei como é que você quer chamar, eu falo que aqui é para fora e essa daqui é para dentro. O que vai acontecer? A gente vai chamar de curva S, mesmo que seja assim também, certo? Então, essa coluna tem uma forma S. Aí, ó, vou fazer, olha como que essa daqui não está alinhada, tá vendo? Esse aqui está um pouquinho menor do que o de lá. São algumas diferenças que às vezes vocês vão notar. E não tem problema. E aqui a perna não é retinha. A outra coisa que acontece é que um pé parece que fica um pouquinho maior do que o outro. Lembra? É o que eu falei da perspectiva. Aí aqui vão estar, ó, fazer o pé. Não precisa ficar idêntico, idêntico. Tem que ficar na mesma pose, tá bom, gente? Então, ó. Pronto, está na mesma pose. Então eu refiz o desenho que eu estou vendo, só o esqueletinho. Mas antes de fazer o esqueletinho assim, desenhe o esqueletinho em cima do seu desenho. Muito importante. Igual eu fiz aqui. Igual eu fiz aqui. Vou mostrar outros exemplos. Se quiser movimentar, vamos voltar para cá. Ó. Então você tinha aqui a coluna, né? Olha o que eu posso fazer. Eu posso criar movimentos. Agora, na hora de movimentar, a gente movimenta ombro e a gente também movimenta a nossa cintura. Então, olha o que eu vou fazer com esse daqui. Vou colocar o ombro dele, esse ombro para cima, esse para baixo, e esse pé, essa cintura um pouquinho quase reta. E agora eu vou começar a inventar umas poses. Pronto, inventei uma pose. Parece, sei lá, que ele talvez esteja querendo voar. Talvez não ficou uma pose tão boa, mas é assim que a gente vai inventando pose. Agora essa daqui eu vou inventar também. Vou fazer um ombro para cá e a cintura mais para cá. Não preocupa, ó, eu tentei fazer mais ou menos. Olha o que vai acontecer se eu fosse fazer uma caixa aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou um retângulo. Aqui já não é exatamente um retângulo, é um pouquinho diferente. Tá vendo? Aí, ó, aqui eu posso fazer uma mão para trás e a outra mão eu posso fazer assim e para cima. Eu não sei que pose doida é essa.
muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar o pé lá para trás. Se não quiser preocupar muito com o pé, tudo bem. Talvez ficou parecendo capoeira. Não sei, que pose esquisita, né? Que deu. Mas essa que é a ideia, tá? É claro que às vezes pode confundir. Às vezes você não sabe se essa perna está indo para trás ou se está indo para frente. Pode confundir enquanto a gente está fazendo isso aqui. Mas isso aqui, lembra, é a primeira etapa. Depois, o que vocês vão aprender a fazer? Depois a gente vai aprender a transformar isso nisso daqui. Aí, para transformar nisso, a gente tem que aprender, principalmente, a desenhar cilindro, tá vendo? Que é o quê? Que vão formar, ó, por exemplo, aquele braço. Agora, é muito importante aprender a desenhar cilindro da forma correta. Então, por exemplo, esse cilindro é como se eu estivesse vendo, ó, a parte de baixo dele. Esse é como se eu estivesse vendo a parte de cima. Eu mostrei isso em outro vídeo. E aí eu vou ter que explicar um pouquinho sobre isso no outro vídeo, quando a gente for preencher, de como fazer. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Então, esse daqui, como que isso aqui vai evoluir? A gente vai pegar esse corpo aqui e a gente vai fazer uma caixa torácica. Então, a gente vai evoluir esse bonequinho de palitinho. Então, ó, a gente evoluiu para uma caixa torácica. Agora, ó, um pouquinho em cima vai ficar o quê? Vai ficar a pelvis, né? Que a gente chama, é a cintura, a linha da cintura mesmo, onde a gente coloca o cinto. A gente vai fazer assim, ok? E aí a gente vai descer um pouquinho para cá e vai fazer parecido um cone. Quase parece um cone. Tá vendo? Quase parece um cone. Essa parte meio que sai daqui mesmo. Sai meio lateral. Aí depois a gente vai fazer o que nisso? A gente vai jogar volume. Eu vou fazer o meu mais magrelão. Esse daqui tá bem fortão, eu vou fazer o meu mais magrelão. Para mostrar como que a gente pode criar personagens. Vou fazer esse daqui mais... Criar personagens, criar poses. É assim que a gente faz para inventar uma história. Eu vou fazer o meu, ó, olhando um pouco para cá. Agora eu vou fazer a forma da perna. Só que eu vou fazer ele perna mais fininha. Fazer ele um pouquinho diferente desse daqui, ó, mas a mesma pose. Tá vendo? Então é assim que a gente estuda para a gente depois criar o que? Em cima disso daqui, depois a gente vai aprender anatomia e aí vai fazer o desenho ficar assim, com corpinho mesmo. Aí vai definir até se vai ser homem, se vai ser mulher. A gente vai ver algumas diferenças entre homem e mulher. Uma das diferenças mostrou aqui, em geral o homem tem a parte, a gente desenha a parte do ombro mais larga do que a parte da cintura. E para a mulher a gente às vezes desenha a parte da cintura mais larga do que a parte do ombro. Tá certo? Então, ó, peguei outros exemplos. Tá certo? Esses exemplos vocês podem pegar de revistinha em quadrinho, do que vocês quiserem. E vou fazer o que aqui agora? Por enquanto o exercício é só isso mesmo. Tá? Esse daqui, se vocês quiserem fazer isso aqui é secundário. Agora o exercício principal é o que? Montar a caveirinha, né? Aquele desenho de palitinho aqui dentro. Então onde é que está o ombro dele? Está aqui. Não importa com o tamanho do círculo, se quiser fazer maior, se quiser fazer menor, não tem problema. Aí está o ombro. Aí aqui, ó. Aí lembra, ó, tem que ser aqui embaixo, não é na linha da cintura onde o cinto vai. É aqui, ó, onde pega a lateral do que é daqui vai fazer aquela, como se fosse a cueca ali, ó, tá vendo? Lembra, eu falei que eu gosto de fazer a perna meio tortinha. E aqui tem que ficar no joelho.
Agora, aqui também, eu gosto às vezes de fazer um pouquinho tortinho. Isso daqui eu vou explicar já já, tá? Que é como que fica esse boneco de lado. De frente, ele pode ser daquele jeito. De lado, ele fica um pouco diferente. Pronto, esse é o exercício. Se quiser, desenha tudo de novo do lado aqui, igual eu fiz. Aí você vai aprender mais ainda, tá? Mas por enquanto, se fizer só isso daqui, ó, já tá bom. Pode usar um lápis, pode fazer com a caneta. Eu estou fazendo com lápis porque depois, se precisar, eu vou apagar isso daqui. Então, olha lá, desenhei o, é, o bonequinho aqui. Eu vou voltar em todos esses desenhos para mostrar como que a gente vai fazer para construir, ir construindo isso. Vamos fazer a de cima. Ó, a de cima, ela já está, ó, mais curva aqui. Não tá, esse está reto, ela está um pouquinho mais curva. Ó, é bem do ladinho onde, né, tem aquela parte, lembra que eu falei, ó, como se fosse onde vai ficar ali onde vai ficar a calcinha, no caso, aqui é da cueca. Ó, é igual. Por enquanto não dá muito para a gente ver se é homem, se é mulher, isso pouco importa. Então, ó, aqui o braço, prontinho. Certo? Então, tem que ficar observando isso nos desenhos, como que tá. Muitas vezes o que vai acontecer é que tem que notar, às vezes, se o cantinho está mais alto do que o outro, se ela está com o ombro tombado, né? Se a forma do corpo tá como C, se tá S, né? O que que é isso? A coluna pode estar reta, pode estar tombadinha assim, e ainda pode estar como forma de S. Pode ser assim, pode ser assim. Às vezes depois você pode jogar o pescoço separado, tá? Pode tratar o pescoço como se fosse separado aqui, ok? Mas a coluna, ela pode ter essas formas, pode estar reta, pode estar só uma curva assim, pode ser uma curva leve, pode ser uma curva mais forte, ou pode estar como S, tá certo? Para fazer esse bonequinho aqui, lembra? É esse exemplo que eu tentei mostrar aqui o que, que acontece com a coluna. Pode às vezes estar S, às vezes pode estar assim. Agora aqui, ó, o que, que acontece? O pescoço eu posso tratar ele como se fosse separado. Então eu posso pegar essa pose aqui e fazer isso aqui. Na verdade, eu posso até considerar que isso aqui tudo é a coluna, tá certo? Entenderam? Aqui também eu posso fazer isso, né? Eu posso puxar esse pescoço mais para trás, tá vendo? Eu já mudei a minha pose já, tá? Não preocupa se o boneco às vezes sai um pouquinho esquisitinho, não. Não preocupa com o tamanho. Você pode fazer o boneco às vezes, ó, com um corpinho bem pequenininho e super pernudo. Isso vai mudar muito. Pronto. Tá vendo? Não me preocupa com isso não. O importante agora é só a pose, tá? Não é o tamanho. Vou mostrar mais um caso aqui ainda, ó. Aqui no caso, é o que ele mostrou que pode fazer com fotografia, mas é a mesma coisa, ó. No lugar do ombro, não sei se está dando para ver. Aqui, ó, a curva da cintura está bem forte, né? Ó, aí ela fez aqui como se fosse, no caso eu faria mais aqui aberto aqui, ó, mais no cantinho. E ó, por isso que eu faço minha perna um pouquinho tortinha, mas é a mesma coisa. No meu caso ficaria assim, ó. A perna de lado, eu prefiro desenhar assim. Então, de frente a perna fica... Ups, desculpa.
mostrar aqui. De frente, isso daqui é só a perna. Então, de frente, a perna fica assim. A parte de cima é tortinha. A parte de baixo vai ficar retinha. E aqui vai estar o pé. Pode fazer o pé só um triângulozinho assim, tá vendo? Então, esse aqui vai ser o bonequinho de frente. De lado, como é que ele vai ficar? Obviamente que vai ficar só uma assim. Aí a coxa vem para frente e a panturrilha vem para trás aqui assim, ó. De forma que ele termina aqui, ó, como se fosse numa reta. Isso é muito importante, tá? Se não quiser desenhar assim, quiser desenhar reto, tudo bem, mas eu acho que o boneco não funciona tão bem assim, tá? Se tiver dificuldade em fazer assim no início. Mas isso daqui vai ficar muito importante na hora que a gente for ver equilíbrio, porque aí a coluna de lado também sempre é assim. Ela vem para cá e ela faz assim. Certo? E obviamente o que aconteceu? Se eu vejo de lado assim, quando eu tivesse de ladinho eu ia ver assim. Imagina que tem duas bolas, cada uma do lado aqui. Então, aí quando ele está assim, ele vai estar dessa forma aqui. Agora, se eu fizer assim, ele vai ficar parecido com isso. Às vezes, se eu fizer ele ficar certinho assim, ele vai parecer uma bolinha só. Então, isso daqui é como se eu tivesse cada vez, ó, girando mais para cá. Ou seja, ele está assim e está fazendo assim. Espero que vocês... Assim, né? Está assim, ele vai fazer assim. Tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. Agora, olha só. Fazer o último aqui, que dá até para fazer com outro tipo de exemplo. Espera aí que essa aqui é uma outra referência. Essa é a referência do Loomis. Deixa eu pegar mais uma referência e fazer antes de terminar o vídeo. Então pode fazer até para um exemplo, por isso que eu falei que isso daqui é para todas as idades. Até para isso daqui. Como assim, professor? Sim, pode fazer, ó. Por exemplo, onde que está esse daqui, ó, mais fácil. Onde que está o ombro? Está aqui. Onde é que está o... Aí vamos encaixar. Onde que está a coluna? A coluna aqui está retinha. Aqui está a cintura. Ó, a perninha dele, que estaria só que é tudo pequenininho, tá vendo? Ó, cotovelo, tudo miudinho. E a cabeça é grandona. Então ele ficaria, ó, um boneco com cabeção assim. Aí vai vir o ombro. Vai vir a cintura. Aí a perna dele faz assim. O bracinho dele faz assim. Vendo? Encostou ali, quase encostou também. E depois vai desenhar todo o resto. Então pode usar até para desenho assim também. Pode tentar fazer o esqueletinho para aquele Wolverine que eu já desenhei em outras. Então todos os exercícios que eu mostrei até agora, pode pegar o corpo para fazer essa ideia. Então, ó, é essa ideia aqui que a gente vai fazer. Aqui ele já colocou o volume. Mas aqui é como se eu estivesse fazendo o que, ó. Pode usar. Aqui é mais, ó, forma de S. O pescoço. Cintura. Tá vendo? Então, não tô vendo o braço. Tudo bem, não tem problema. Mas só isso daqui já fez bem. Né? E fazer isso em qualquer outro desenho que você pegar a imagem assim. Só para ir treinando, entendendo como que é aquela estrutura por debaixo. Tá certo? Só lá na frente que a gente vai começar a inventar. E mesmo assim, quando a gente inventar, a gente vai estar olhando uma imagem para a gente inventar. Tá certo? Então pode pegar qualquer imagem. Pode até
pegar, às vezes, uma coisa assim, uma fotografia, tá? Eu vou ver o quanto que eu consigo demonstrar desse tipo de ideia em outros vídeos, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos que eu puxei aqui da internet, ó. Pegar isso daqui, por exemplo, fazer para cada um desses corpos aqui, né? Faz pesquisa lá por movimento, esqueleto, manequim, todas essas palavras vão funcionar, tá certo? Então vê como que muitos desenhistas de diversos estilos, todos eles vão usar o mesmo princípio. E aí vai tentando montar nesses desenhos, fazer o esqueletinho, ok? E depois nos próximos vídeos eu vou ensinar a dar volume para isso tudo. Então espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!